Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula vamos mostrar um exercício proposto, onde veremos a aplicação da união e da interseção entre conjuntos. Então vou mostrar aqui para vocês um exemplo onde é aplicado essas definições de união e interseção de conjunto. O problema é: numa pesquisa feita com 1000 famílias para se verificar a audiência dos programas de televisão, os seguintes resultados foram encontrados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B e 386 famílias assistem ao programa C. Sabendo-se ainda que 180 famílias assistem ao programa A e B, 60 assistem aos programas B e C e 25 famílias assistem aos programas A e C. E 10 famílias assistem aos 3 programas: o programa A, o programa B e o programa C. Então vamos resolver esse problema usando o diagrama de Venn. Então vamos aqui analisar os seguintes conjuntos. O programa A, vou representar pelo conjunto A, são 510 famílias assistem esse programa A. O programa B, representado pelo conjunto B, ele é composto por 386 famílias que assistem esse programa B. O programa C, representado pelo conjunto C, 305 famílias assistem ao programa C. Sabendo que 180 famílias assistem tanto ao programa A como ao programa B. É o que chamamos de interseção, porque existem famílias que assistem o programa A, como também eles assistem ao programa B. Já 60 famílias assistem tanto o programa B como o programa C. E 25 famílias assistem também o programa A e o programa C. Então, essas 25 famílias assistem tanto ao programa A como ao programa C. Temos também que 10 famílias assistem tanto ao programa A como ao programa B, como ao programa C. Então, essas famílias que assistem tanto um programa como o outro chamamos de interseção. Então, vamos representar através do diagrama de Venn. Vamos começar a representar essa interseção desses 3 conjuntos. Depois, vamos representar os valores da interseção desses outros conjuntos aqui: A interseção B, B interseção C e A interseção C. E por último, vamos colocar os valores daquelas famílias que assistem o programa A, que assistem o programa B e que assistem o programa C. Então, para representar o diagrama, vamos analisar a primeira pergunta. A pergunta é: quantas famílias não assistem nenhum desses programas? Então, a gente viu que era 1000 famílias. Mas vamos ver quantas não assistem o programa. Então, representando através do diagrama de Venn, temos os 3 conjuntos aqui, né? Olha, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Por que é que eu coloquei assim nesse formato, um em cima do outro? Porque existe uma interseção entre esses 3 conjuntos, que é esse ponto aqui, olha. Então, A, ele tem interseção B, que é essa parte aqui. O B tem a interseção C, que é essa parte aqui. E o A interseção C, que é essa parte aqui. E os 3, eles se encontram aqui, ó. Tem algo em comum para os 3 conjuntos. Então, vimos no problema que 10 famílias assistem tanto o programa A, como o programa B, como o programa C. É aqui, ó, a interseção aqui. Então, são 10 famílias. Então, vou representar aí o número 10. Então, 10 famílias assistem tanto o programa A, como o programa B, como o programa C. Então, agora vamos representar a quantidade de famílias que assistem tanto ao programa A como ao programa B. O problema diz que 180 famílias assistem esses 2 programas. Então, aqui já representamos que existe 10 famílias que assistem tanto o programa A, como o programa B, como o programa C. Então, esse 10 já faz parte também do programa A e do programa B. Então, se são 180 famílias, se aqui já tem 10, então 180 menos 10 vai dar 170. Então, vou representar aqui 170 famílias. Agora, vamos representar a quantidade de famílias que assistem o programa B,
como também assistem ao programa C. Então, essas famílias que assistem tanto o programa B como o programa C são 60 famílias. Aqui já tem 10, olha, tá vendo? Olha? Esse conjunto e esse aqui tem algo em comum, que é o 10. Então, se já tem 10, aqui eu vou colocar 50 famílias, porque era 60, mas já tem 10. 60 menos 10, 50. Agora vamos representar a quantidade de famílias que assistem tanto ao programa A como ao programa C. É a interseção aqui, ó. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto C. Já tem 10 famílias que assistem também o programa A, como também o programa C. Então, diz o problema que são 25 famílias. Aqui já tem 10. Então, 25 menos 10 vai ser 15 famílias assistem o programa A e o programa C. Então, temos aqui que as famílias que assistem o programa A e o programa C são 25 famílias, mas já tem 10, eu coloco apenas 15 aqui. Bom, agora vamos representar a quantidade de famílias que assistem somente ao programa A, ao programa B e ao programa C. Diz que o programa A é assistido por 510 famílias. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma subtração. 510 famílias menos esses valores aqui, porque esses valores aqui já pertencem ao conjunto A. Então, ficaria 510 menos 170 menos 10 e menos 15. Vai dar 315 famílias assistem somente ao programa A. Então, 315 famílias assistem somente ao programa A. Se juntar todos, seriam todas as famílias que assistem tanto o programa A, como o programa B, como o programa C. Bom, agora vamos representar a quantidade de família que assiste somente ao programa B. Diz o problema que 305 famílias assistem o programa B. Então, vou fazer aqui uma subtração. 305, que é a quantidade de famílias que assistem esse programa, menos 170, menos 10 e menos 50. Então, fazendo aí esse cálculo de subtração, 305 menos 170, menos 10, menos 50, vai dar 75 famílias que assistem somente ao programa B. Diz que o programa C é assistido por 386 pessoas. Então, eu vou fazer aqui uma subtração de 386 menos esses valores aqui, porque esses valores estão dentro do programa C. Então, ficaria 386 menos 10, menos 15 e menos 50. Vai dar 311 famílias que assistem somente ao programa C. Então, representando aí, 311 famílias assistem somente ao programa C. Bom, agora vamos analisar a pergunta. A pergunta é: quantas famílias não assistem nenhum desses programas? O problema diz que foi entrevistado 1000 famílias. Então, o que é que vai ser feito aqui? Uma subtração. 1000 famílias menos a quantidade dessas famílias aqui. Então, seria 1000 menos a soma dessas famílias. Então, vou somar 315 famílias, mais 170, mais 75, mais 15, mais 10, mais 50, mais 311. A soma desses valores dá 1000 menos 946. 1000 menos 946 vai dar 54 famílias. Então, 54 famílias não assistem nenhum desses programas de televisão. A questão B diz o seguinte: quantas famílias assistem somente ao programa A? Vamos mostrar aqui o diagrama. Então, o diagrama tem aqui, olha, a gente observa que 315 famílias assistem somente ao programa A. Mas, na realidade, foi entrevistado 510 famílias. Só que essas 510 famílias também assistem outro tipo de programa. Programa B, programa C, ou assistem os 3 programas. Então, quem assiste somente o programa A seriam apenas as 315 famílias. Então, temos aí 315 famílias assistem somente o programa A. Pergunta da questão C diz: quantas famílias não assistem nem ao programa A, nem ao programa B? Vamos mostrar aqui o diagrama. Então, quantas famílias não assistem nem ao programa A e nem ao programa B? A gente observa que o programa A e o programa B, essas famílias estão fora. Então, quem é que não vai assistir nem o programa A, nem o programa B? São as famílias que assistem somente o programa C
e aquelas famílias que não assistem nenhum programa. Então, a quantidade de famílias que assistem somente ao programa C é 311. E os que não assistem nenhum programa seriam as 54 famílias. Então, fazendo aí a soma, 311 famílias mais 54 famílias, temos aí 365 famílias, não assistem nem ao programa A, nem ao programa B. Elas vão assistir o quê? Somente ao programa C, ou então não assistem nenhum outro programa. Bom, pessoal, chegamos assim à finalização do nosso problema. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e os outros vídeos com seus colegas, seus amigos nas redes sociais. Esse assunto é mais um assunto que estamos trazendo do ensino médio. Esse assunto é muito cobrado em concursos, em processos seletivos. Então, boa sorte para você nos seus estudos e é um maior prazer ver você assistindo às nossas aulas. Muito obrigado e sucesso!